Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Deus tem procurado por homens e mulheres que estejam dispostos a fazer sua obra. Em tempos onde bilhões de pessoas estão em densas trevas, o Senhor espera que seus filhos se levantem e coloquem em prática aquilo que receberam dele, as boas novas de salvação. Quando Jesus veio a esse mundo para entregar a sua vida pela humanidade, deixou uma ordem bem específica para todos os seus discípulos de que deveriam anunciar o seu nome a todos. Sem dúvida alguma, essa é a mais privilegiada de todas as funções que alguém poderia receber. Contudo, igualmente é a de mais responsabilidade do que qualquer outra. Por essa razão, não pode ser feita de qualquer maneira. O apóstolo Paulo orienta o jovem Timóteo, trazendo-nos algumas verdades. Procura apresentar-te a Deus. O primeiro passo que o cristão deve dar após sua salvação é colocar-se à disposição de Deus para o seu serviço. Na verdade, seria algo impensável alguém dizer que é de Deus e não fazer a sua vontade. Apresentar-se a Deus é entregar-lhe totalmente a vida. É morrer para o mundo, é buscá-lo primeiro, é se submeter, é servir, é entender que agora não é mais o mesmo. O profeta Isaías, quando obteve a revelação do Senhor, foi perguntado por ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Sua resposta foi instantânea: eis-me aqui, envia-me a mim. Não houve dúvida alguma da sua parte. Colocar-se à disposição é dizer: eu estou aqui diante de ti, Senhor. Essa é a minha vida que estou entregando-a totalmente a ti, sem condições alguma, mas inteiramente. Pode fazer dela o que bem entender, enviá-la para onde quiser, cumpra todos os seus propósitos através dela. Deus procura por tais como Isaías, que entenderam que suas vidas só são preciosas quando elas estão integralmente ao serviço do Senhor. Ele procura porque sabe que a necessidade é muito grande. Jesus, certa vez, caminhando com os discípulos, avistou uma grande multidão. O escritor diz que ele teve grande compaixão dela, porque andava desgarrada e errante, como ovelha que não tem pastor. Então disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9, 37 e 38. O evangelista Mateus foi muito inteligente no seu relato, pois certamente lembrou-se do que Deus havia dito por meio do profeta Ezequiel: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure nem as busque. Ezequiel, capítulo 34, versículo 6. Essa profecia foi contra os pastores infiéis de Israel. Mateus, para ilustrar bem aquela situação vista por Jesus, usa a mesma comparação, já que a realidade era a mesma, ou seja, os hipócritas fariseus de sua época, responsáveis por conduzir o povo nos caminhos de Deus, haviam se corrompido. Aprovado. Em qualquer lugar que iremos fazer alguma apresentação, não vamos de qualquer forma. Nos preparamos antes, nos vestimos adequadamente. Se iremos realizar algum trabalho, por mais simples que seja, faremos com responsabilidade e zelo. Com relação a Deus, isso não muda. Não é de qualquer maneira que serviremos ao Todo-Poderoso. Não que alguém tenha condições de fazer algo para Deus como se ele dependesse disso, estivesse limitado às habilidades humanas. De forma alguma, pois sabemos que será alguém imperfeito trabalhando para aquele que é perfeito, alguém limitado trabalhando para aquele que é ilimitado,
alguém pecador trabalhando para aquele que é santo. Porém, essa realidade não muda o fato de que Deus, segundo sua sabedoria, nos chama para fazer sua obra. E quando Ele chama, dá condições para que seja cumprida. Contudo, não podemos deixar de observar algumas coisas na prática do servir a Deus. Dentre tantas, destaco 3. Primeira, fidelidade. O Senhor fez uma aliança conosco e com toda deve haver fidelidade. É a característica do que é fiel. É aquele que tem lealdade. Infelizmente, muitos têm abandonado o Senhor por uma série de razões indesculpáveis. Já não pregam a verdade como antes, deixando de lado o que diz a palavra, inventando doutrinas que são do diabo e, consequentemente, fazendo muitos pecarem. Trocaram a verdade de Deus em mentira, Romanos 1:25. Onde há infidelidade, há mentira. Onde há mentira, há pecado. Onde há pecado, Deus não está. A fidelidade é um princípio básico que todo cristão deve ter, pois está diretamente ligado à obediência. Ser fiel é obedecer a todos os mandamentos dele. É fazer a sua vontade de forma integral, é viver e pregar o que está escrito no seu Evangelho, é colocá-lo acima de tudo e todos. Jesus, o maior exemplo de fidelidade, disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." João 4:34. Deus tem procurado servos fiéis para fazerem a sua obra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Salmos 101:6. Segunda, responsabilidade. O Pai Celestial nos confiou a maior obra de todos os tempos, que é anunciar a salvação que foi dada através do sacrifício de Jesus Cristo. Algo interessante de se notar é que Deus não confiou essa missão aos anjos, porém aos seus filhos, isto é, nós. No livro de Atos, capítulo 10, o anjo que apareceu ao centurião Cornélio não lhe anunciou o evangelho, porém lhe disse: "Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer." Versículos 5 e 6. Por algum tempo, no início da minha caminhada com o Senhor, me perguntava por que o anjo não disse logo o que ele precisava ouvir. No meu entendimento, seria muito mais fácil para o centurião crer, tendo em vista a visita sobrenatural que ele teve. Mas essa missão foi delegada a nós, pois, embora cidadãos do céu, vivemos temporariamente nessa terra. Deus quer que testifiquemos aquilo que Ele fez em nossas vidas. Pedro andou com Jesus, viu Ele morrer e ressuscitar. Nós cremos em tudo isso por meio da Sua palavra. Existe testemunho maior e melhor a ser compartilhado do que o da obra dele realizada em nossas vidas? Não existe pregação melhor do que: Cristo me libertou do império das trevas e tem poder para libertar você também. Isso nos faz pensar o tamanho da responsabilidade que nos foi dada. O Deus perfeito escolheu imperfeitos. O Deus ilimitado escolheu limitados. O Deus poderoso escolheu fracos. O Deus que entregou o seu único Filho por toda a humanidade nos escolheu para anunciar isso. O Deus que enviou seu Filho à morte nos escolheu para anunciarmos vida através dessa morte. Penso com muito temor, tremor e terror acerca daqueles que fazem isso de qualquer maneira, ou pior, pervertendo essa verdade. Podemos medir o tamanho da responsabilidade pelo tamanho da obra redentora. Logo, podemos medir o tamanho da punição para aqueles que fazem essa obra de forma irresponsável. Jesus disse: "É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos." Lucas 17, 1, 2. Fica muito claro o tamanho da punição
para aqueles que irresponsavelmente escandalizarem a verdade de Deus. O maligno tem as suas formas de transmitir suas mensagens. O mau testemunho é mensagem de Satanás. O escândalo é pregação do diabo. Assim como uma vida compromissada com Deus trará muitos frutos para a glorificação dele, uma vida descompromissada trará glorificação ao diabo. Assim como vidas serão atraídas a Deus por meio do bom testemunho, vidas se afastarão cada vez mais por causa do mau testemunho. Não tem meio termo. Ou trazemos vida para o Senhor, ou afastamos. Alguém pode se perguntar: como não escandalizar, uma vez que somos imperfeitos? Nós temos a promessa de Jesus que já se cumpriu. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Nós possuímos a livre escolha de tomar as decisões certas ou erradas. Contudo, recebemos do Senhor o auxílio do seu Espírito. Terceira, zelo. Essa qualidade deve existir em tudo aquilo que fazemos, em todos os lugares, seja no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Para Deus não pode ser diferente. Infelizmente, alguns se dedicam mais às coisas de seu interesse do que do Senhor. Na verdade, aquilo que é do interesse de Deus deveria ser a nossa prioridade. Ser zeloso é ter forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. Deus nos chamou para realizar a sua obra. Não há nada mais honroso e importante do que isso. Precisamos estar sempre dispostos a cumprir essa missão. Aquele que tem zelo tem dedicação. Aquele que zela pelas coisas de Deus prioriza o mais importante. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O apóstolo Paulo é um exemplo claro no que diz respeito ao zelo pela obra de Deus. Ao escrever esta carta a Timóteo, não se encontrava em uma situação fácil, pois estava preso em Roma e havia sido abandonado pela maioria dos seus amigos. Em meio a esta situação, sabia que o seu ministério nessa terra já estava prestes a se findar. Tanto é que ele mesmo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Contudo, mesmo nessas condições, ele demonstra uma grande preocupação com os problemas que o jovem Timóteo estava enfrentando. Somente uma pessoa com muito zelo pela obra e compromissada com a mesma teria uma atitude desta. Não tem de que se envergonhar. Certamente, aquele que se encontra aprovado não terá do que se envergonhar diante do Senhor e dos homens. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. 2 Coríntios 8:21. Sua consciência estará limpa e tranquila, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. 1 Timóteo 1,19. Ele saberá que seu comportamento deve ser exemplar, a fim de que não seja achado nele culpa alguma. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel 6,4. Ele será irrepreensível na sua conduta, de maneira que seja exemplo para a sua geração. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2:14 e 15. Embora Paulo esteja sendo específico acerca do nosso proceder, algo que devemos tomar cuidado também é com a timidez. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21:8. É necessário entender que esta palavra tímido, do qual se refere o texto, não tem relação com a personalidade do homem. As pessoas que são tímidas
já nasceram assim. Normalmente, essas pessoas têm um certo embaraço diante de outras, são acanhadas, costumam sentir insegurança em determinadas situações. Por outro lado, há outras pessoas que são extrovertidas, existem pessoas que são mais explosivas, outras, porém, são mais tranquilas. Contudo, independentemente da maneira que cada um é, isso não pode influenciar na vida do cristão, no que diz respeito a dar testemunho do Evangelho de Cristo. O cristão foi regenerado pelo Espírito Santo, que habita nele. O servo de Deus tem o fruto do Espírito. Logo, se ele for explosivo, terá temperança. Se for tímido, terá coragem para anunciar a palavra de Deus. Então, quando o livro de Apocalipse fala de timidez, está se referindo à covardia. Na verdade, não podemos, em hipótese alguma, negar o Evangelho do Senhor. Infelizmente, existem muitos cristãos que, longe da igreja e do seu pastor, têm negado por vergonha a palavra de Deus. Escondem que são cristãos, talvez para não serem chamados de ultrapassados ou quadrados. Os que fazem isso não passam de covardes, medrosos e traidores. Mas Jesus fez uma advertência a respeito disso. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10:33. Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8:38. O servo de Deus não pode ter vergonha do Evangelho, tendo em vista que foi esse Evangelho que lhe salvou da condenação eterna. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Maneja bem a palavra da verdade. Paulo não está se referindo aqui à capacidade de pregar muito bem ou um dom muito especial de ensinar. Não que isso não seja importante e deva ser ignorado. Pelo contrário, são muito importantes. Porém, o apóstolo refere-se à necessidade de manejar corretamente a palavra de Deus. O jovem Timóteo, como pastor na igreja de Éfeso, estava enfrentando sérios problemas, como perseguição vinda de fora da igreja e, principalmente, ensinamentos contrários ao Evangelho de Cristo dentro da própria igreja, feita por falsos mestres. Mediante esta situação, Paulo escreve a seu filho amado para que de maneira nenhuma se apartasse da verdade. Ele deveria confrontá-los através da palavra do Senhor, pois só assim teria êxito. Nada e nem ninguém pode resistir à palavra da verdade. Infelizmente, vemos que muitos têm trocado a palavra de Deus, não valorizando o poder que nela há. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. 1 Coríntios 2:4. É por essa razão que os cristãos, a cada dia que passa, têm que buscar mais e mais o conhecimento, pois quanto mais contato com a palavra, mais manejo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quanto mais se aprofunda, mais revelação. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29:29. Quanto mais aprende, mais ensina. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16-17. Quanto mais conhece, mais liberto é. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.
O homem e a mulher de Deus, que manejam bem a palavra da verdade, não são enganados por falsos ensinamentos, nem se deixam levar por palavras persuasivas. Pelo contrário, ele combate tudo aquilo que o Evangelho não diz, e pelo poder do Evangelho, ele faz a vontade de Deus. Cumpramos a missão que nos foi dada por nosso Deus com eficiência, dedicação e, sobretudo, amor. O Senhor deu o melhor que tinha por nós, seu único Filho. Ainda que não possamos retribuir igualmente, Ele espera de nós o nosso melhor, e esse melhor procede do coração. É para Ele que o Senhor olha. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da esperança, porque a Cristo Senhor servis. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24.